Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por que o ódio é o que cega os olhos do coração? O que é o ódio? Veja que a diferença de luz e trevas está entre o amor e o ódio. Na realidade, se cada um de nós guardarmos ressentimento contra qualquer pessoa, isso se transforma em pensamentos que nublam a nossa mente. E esses pensamentos que nutrimos contra os homens se tornarão a nossa cegueira, incapacitando o nosso entendimento para as coisas de Deus. Esta é a razão de que a vida espiritual começa com arrependimento. E nós devemos nos arrepender de todas as vezes em que nós ficamos ofendidos e guardamos o ressentimento contra qualquer pessoa. O princípio do Evangelho é o arrependimento e o perdão. Sem o perdão, a luz jamais vai brilhar no nosso coração. Veja que a diferença da luz e as trevas é a diferença dos sentimentos. Isso nós precisamos de ter compreensão para que tenhamos uma vida espiritual frutífera. Não devemos trazer no nosso coração nenhuma ofensa. Se guardarmos as ofensas uns dos outros, estamos contra Deus, pois Deus nos oferece perdão por meio de Jesus Cristo. E como está escrito, se Deus nos perdoa por meio de Jesus, por que nós não poderíamos perdoar uns aos outros? Esta é a razão das trevas, isto é, pensamentos que impedem a visão de Deus e o entendimento de que Deus é amor. Pois se tivermos os pensamentos contrários, estes cegam a vista do nosso coração. E não podemos ver o reino de Deus, nem a graça que está em Jesus Cristo. Por quê? Porque somos desobedientes e nos tornamos obstinados nos nossos pensamentos uns com os outros. Todos que têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de compreender e viver o Evangelho. Esta é a razão, pois ama mais as trevas do que a luz. É o que Jesus diz no Evangelho de João. A luz brilhou. O julgamento é este. A luz brilhou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na verdade, quando nós guardamos ofensa ou ressentimento, nós gostamos de ficar longe das pessoas que nós ficamos ressentidos ou ofendidos. Isto se torna uma névoa em nossos olhos espirituais. Precisamos compreender que perdoar é esquecer. Se as pessoas nos fazem males, maior é Deus que tem poder para nos fazer todo bem por toda a eternidade. As pessoas podem nos causar males temporários. Por isso, Jesus nos ensinou que devemos temer. Na realidade, não devemos nos importar com o que os outros dizem e fazem. Se importamos com o que os outros dizem e fazem, como que nós tratamos Deus? Nos importamos com o que Ele diz e com o que Ele faz? Ele nos amou de tal maneira e nos deu seu Filho, para que por meio dele nós tivéssemos a vida eterna. Será que seremos tão ignorantes a ponto de rejeitar o que Deus deu e ficar com nossos pensamentos de raiva e de ódio cegando o nosso entendimento?
Ora, a sabedoria vem por meio de Cristo. Tudo é possível que crê. Portanto, é possível os olhos do nosso coração serem abertos, as trevas deixarem as nossas almas, através da nossa fé em Jesus. Por meio do arrependimento e da fé, é possível nosso coração ser limpo de tal maneira que não nos ofendemos mais com nada e ninguém. Por isso é que Jesus não se ofendeu com aqueles que cuspiram nele. Jesus não se ofendeu com aqueles que o pregaram na cruz, porque exatamente ele compreendia a ignorância deles. Quando nós estamos na luz, nós compreendemos a ignorância daqueles que nos fazem males e que falam mal de nós. Na verdade, não dependemos deles. Aprendemos a depender de Deus. E se Deus for por nós, quem será contra nós? Gostamos de valorizar o que os outros dizem. Mas que valor nós damos à palavra de Deus? Se Deus nos abençoa, que diferença faz se os outros nos amaldiçoam ou nos querem mal? Portanto, tudo depende da nossa fé. E tudo começa com arrependimento e perdão. Aprendemos, por meio de Jesus, perdoar-nos aos outros, como Ele nos tem perdoado. Então, a luz brilhará no nosso coração, e não viveremos uma vida em que temos de fugir daqueles que nós não gostamos, ou estar ausentes daqueles que nós consideramos os nossos inimigos. Eles não importam. Importam a presença da luz que é Jesus Cristo. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é amor e o amor é o sentimento mais nobre. Deus é vida e paz. Não vamos trocar ouro por terra de nenhum valor. Estejamos com o ouro, estejamos com o amor, com a paz e a alegria que há no perdão e no Espírito Santo. Assim, nós estaremos em paz com todos e viveremos com uma consciência tranquila e iluminada. Revigorado será o nosso coração. Teremos ânimo espiritual. Compreenderemos as coisas que não se veem. Estaremos no reino do céu, o reino de luz, livre de todas as trevas. Veja que a diferença é no versículo 9 e 10. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. A questão não é o que dizemos, é o que sentimos. Muitas vezes nós podemos dizer coisas e sentimos outra coisa. Nós devemos perceber que o sentimento deve estar de acordo com as nossas atitudes. Isto é a realidade. Enfrentando esta realidade, nós experimentaremos o arrependimento, mudaremos o nosso coração, perdoaremos e sentiremos alívio em nossas almas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Na verdade, a palavra tropeço é aquilo que nos joga no chão e que nos leva à queda. Não podemos permitir que o ódio nos leve à queda, rejeitando o amor e a graça de Deus que nos veio em Jesus Cristo. Portanto, cada um de nós devemos perceber aquilo que cega os nossos olhos espirituais. Veja no versículo 11 que o ódio ou ressentimento ou a ofensa é aquilo que cega os olhos espirituais, pois o apóstolo está se referindo aos olhos do coração. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qual foi as trevas? O ódio. É o pensamento que não perdoa. Vamos dar graças por Jesus Cristo. Aquele que nos perdoa e que nos guia e nos ensina toda a verdade para vivermos tranquilos e peregrinarmos aqui na terra em paz uns com os outros, perdoando e amando uns aos outros, pois este é o princípio de Jesus Cristo, este é o fim da nossa fé. A graça que nos veio para que tenhamos uma alma semelhante a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.